que você faz pesquisa? Para conhecer uma realidade. Para quê? Para mudar a realidade. Para mudar a realidade. Senão, e ter uma melhoria contínua, tá? Olá, sejam bem-vindos ao Intralizando, o podcast que explora os universos da comunicação interna, da cultura organizacional e do RH. Hoje a gente vai falar sobre saúde mental. A NR1 trouxe luz aos riscos psicossociais. Mas hoje a gente vai entender o que precisa estar redondinho dentro das organizações para garantir que os colaboradores tenham saúde mental e para que a gente diminua os riscos psicossociais. Hoje ao meu lado eu tenho a Tereza Gaioso, que a gente vai conhecer daqui a pouquinho. Mas antes a gente vai começar fazendo as nossas autodescrições. Então, eu sou uma mulher morena, de pele clara, eu tenho cabelo na altura dos ombros, estou de sapato com animal print, calça preta, blusa preta, acessórios dourados e um colar que imita pérolas. Agora eu vou passar para a Tereza. Olá, pessoal. Eu sou também uma mulher morena de pele clara, tenho cabelos nos ombros, estou usando um look aqui todo azul, calça azul, turquesa, uma camisa listrada, sapato azul, acessórios dourados também e um batom bem marcante. Tá linda! Então, Tereza, seja bem-vinda ao Intralizando. É um prazer ter você aqui conosco. E a Tereza é psicóloga, especialista em saúde mental e desenvolvimento humano. Tem mais de 24 anos de atuação estratégica em recursos humanos, é fundadora da The Minders. Também defende uma abordagem integrativa do cuidado e apoia organizações que querem transformar saúde mental em agenda de governança e não só em ação pontual. Uau, que currículo, hein, Tereza? Obrigada. Primeiramente, queria agradecer a grande oportunidade de estar aqui com você e na Intralisa, né, participando desse podcast tão presente, né, e intencional. É isso aí. Então, a gente está aqui para contribuir, espero que a gente possa somar aí um pouquinho nesse tema tão importante. Com certeza a gente vai ajudar muita gente que está nos ouvindo e nos assistindo também, né? Tereza, para começar, você traz uma leitura integrada sobre saúde emocional, desenvolvimento humano e ambientes de trabalho que sustentam o bem-estar e resultados. Mas antes da gente falar da NR1, vamos falar sobre organização saudável. Perfeito. O que significa, no teu olhar, uma empresa verdadeiramente saudável? Bom, primeiro que os pontos, né, de conexão dessa saúde integral com o negócio, ele é fundamental. Eu digo sempre assim, a empresa saudável é a que coloca as pessoas no centro, mas que também coloca lado a lado com a performance. Porque muitas vezes, quando a gente pensa na empresa, a gente fala resultado, né? Para se manter, para garantir o financeiro, o faturamento. Mas quem leva esse resultado adiante e está construindo esse futuro são as pessoas. Então, uma empresa saudável é aquela que tem esse olhar e coloca na estratégia esse pensamento. Pessoas ao lado do resultado ou da performance. E que elas caminhem juntas. E quando a gente fala da saúde integral, a gente leva esse olhar mais centrado nas pessoas, né? Porque nós, como seres humanos, a gente tem a saúde física, mental, emocional sim. E de propósito. Às vezes a gente fala espiritual, mas nesse sentido. Qual é o propósito, né, que nós temos? E esse propósito da pessoa se conecta com o negócio. Então, é um pouquinho disso tudo equilibrado. Eu ia falar isso, equilíbrio. Agora, como que você articula saúde emocional e desempenho organizacional sem que um conceito seja apenas usado para justificar metas? Olha só, essa é uma excelente pergunta. Pergunta do milhão, nesse momento. Pergunta do milhão nesse momento. Bom, dada a vivência, né, entendendo um pouco dessa construção que é olhar para a saúde integral e conectar com o negócio, quando a gente pensa no resultado que a gente quer, a gente precisa olhar o que está por trás do que gera um possível adoecimento ou que gera uma insatisfação, desengajamento, para poder chegar numa solução que vai ser estável e sustentável. Então, talvez, né, a minha aposta particular de vivência e também das histórias, né, profissionais, é que essa é uma fórmula de sucesso. Quando a gente coloca lado a lado as pessoas,
Mas não só isso, olhando que é uma construção e uma jornada que precisa se sustentar. Então, a gente vai falar mais à frente sobre a NR1, mas a questão da melhoria contínua, que muitas empresas já falam como negócio, sim, como é negócio. algo muito importante. Como operação, Como muitas operação. vezes. Então, tem que estar no dia a dia, tem que fazer parte da cultura que é dia a dia. Senão, a gente não consegue manter, né? É verdade. Senão fica só na parede, nos valores, no que é Isso. dito, mas não no que é percebido, vivido e permitido. Exatamente. Tem Né? que estar nos comportamentos, ser fluido. Então, por isso essa questão da melhoria contínua eu já trouxe agora, porque não vai ter perfeição, né? O equilíbrio, às vezes, vai acontecer a maior parte do tempo e podem ter momentos de desequilíbrio de algum ponto. E é nesse exato momento que a gente tem que colocar luz na solução. Então, eu ia falar isso. Não necessariamente o tempo todo a gente vai ter equilíbrio, né? Mas a gente tem que ter a consciência do que fazer quando o desequilíbrio acontece. Exatamente. Então, tem alguns pontos, né? Se a gente partir do indivíduo para o coletivo, que é bem importante também, né? E a gente pensa que hoje as empresas têm um cuidado já um pouquinho maior com o indivíduo, e está faltando agora o cuidado com o ambiente, né? A gente parte da premissa do autoconhecimento, né? Para que cada um, através do seu autoconhecimento, possa gerar um coletivo melhor e diferenciado. E é aí que mora uma questão importante. Se as empresas ajudarem a construir esse nível de autoconhecimento, elas vão receber de volta uma equipe mais engajada, que encoraja os colegas, os líderes, fazendo seu papel de líder mais empático e humano, que vai fazer ter um ambiente diferenciado. E aí essa melhoria contínua, ela acontece como se fosse uma engrenagem, Não né? é só ajuste, né? Não é só ajuste. Agora, tá, vamos lá. Perfeito. Agora, duas coisas. Primeiro, como que a empresa, ela desperta essa consciência do autoconhecimento do indivíduo para o coletivo, né? E segundo, como que as empresas já conscientes desse movimento podem fazer para ajudar esses colaboradores na prática? Perfeito. O autoconhecimento, eu digo assim, é uma premissa individual. A primeira pessoa tem que querer estar aberta a fazer essa reflexão, e existem muitas formas. Existe a terapia, processos de coaching, processos até de dinâmicas com conversas com pessoas de confiança, e vários modelos que a gente pode praticar. Então, da parte da empresa, quando ela estrutura um projeto de desenvolvimento, se ela puder inserir, por exemplo, né, no início, um módulo de autoconhecimento, um acompanhamento, principalmente para a sua liderança e para os liderados, se for possível, ela já está somando nesse aspecto. E tem um aspecto individual que aí cada um vai recorrer e vai realizar conforme a sua motivação. Esse é um aspecto prático, né? A empresa pensar, posso inserir, né, um módulo, posso inserir uma prática de autoconhecimento no meu plano de treinamento, no meu plano de desenvolvimento, agora no plano de ação da NR1, por exemplo, né? Olha, isso é uma iniciativa prática, né? Posso, junto do meu plano de saúde, da minha corretora de seguros, do meu app de saúde mental, verificar o que é possível que as pessoas façam de maneira integrativa, voltado para autoconhecimento e para a sua saúde emocional. Então, existem formas, né, que às vezes já está lá e a empresa só precisa colocar uma luz e uma organização nesse processo para acontecer. E aí, expandindo do autoconhecimento para o coletivo, fica muito mais fácil, porque se você tiver, por exemplo, uma liderança mais preparada nesse sentido, ela vai agir com menos impulso, ela vai gerar um ambiente de segurança psicológica e, naturalmente, isso se reflete, porque as pessoas vão comunicar quando não estão bem, comunicar ideias novas, se sentir seguras para dizer quando não concordam, e aí começa esse processo, né, de ambiente que é construtivo e criativo também, né? Até ajuda a entender se é lá que ela tem que estar mesmo, né, Tereza? Porque muitas vezes ela vai chegar nessa conclusão. É o que a gente fala, né? Os processos seletivos ou de promoção, né? Ou de reconhecimento. É muito importante que as pessoas sejam ouvidas, mas primeiro ela tem que se ouvir. Sem dúvida. E tipo, o que eu quero, né? Quais são os meus valores? Qual é o meu propósito? E aí, quando tem esse ambiente seguro, né? Que naturalmente ele é criado nesse processo, ela
senta com o líder, né, e ela vai dizer, olha, eu estou aqui, mas não estou me acertando, né, não estou me sentindo tão capacitado para fazer esse trabalho, acredito que tenho uma habilidade diferente, posso contribuir na área X ou na área Y, né? Então, esse é o futuro que a gente espera construir, porque as pessoas têm que se sentir seguras, né, através desses processos, para colocar aquilo que ela pode fazer de melhor. E com certeza isso engaja que ela fique na empresa, né? Sim. A gente tem diversas pesquisas Sim. comprovando. Sim. E ajuda o líder também a posicionar as pessoas de uma maneira Sim. mais efetiva. E resultado. E vai chegar numa performance melhor, porque quando ela coloca as habilidades dela no jogo, o resultado vai até ser maior do que o esperado, né? Com certeza. Agora, a gente falou bastante de autoconhecimento, falamos sobre seres humanos vistos em 3 pilares, né, que você trouxe, Perfeito. O físico, o emocional e o espiritual, mas no dia a dia da organização, né, onde as empresas mais se perdem ao tentar abordar saúde emocional de forma integrada? Então, isso tem um pouco a ver com a questão dos benefícios que a gente trabalha até hoje, né? Por exemplo, os básicos, né? Plano de saúde, plano odontológico, treinamentos diversos para segurança. Hoje a gente tem os aplicativos, né, de academias, os aplicativos de saúde mental. Então, isso está tratando muito o indivíduo e depende muito da proatividade daquele colaborador utilizar. Né? O que a gente percebe que vai ser funcional e que mostram as pesquisas é que isso precisa estar conectado com o negócio. Perfeito. São ações isoladas, né? E hoje com a NR1, né, e com a gestão dos riscos psicossociais, a gente precisa tratar o ambiente, né, como as relações de trabalho acontecem, a sobrecarga, a pressão, se as pessoas estão no lugar certo, que a gente acabou de falar. Isso é pré-requisito básico? É pré-requisito básico, né? E isso qualquer empresa pode fazer, ela não precisa de alguém externo, uma consultoria, para fazer essa análise básica, né, das suas áreas e conectar isso com o que ela já faz para o indivíduo. Porque é muito importante esse programa de bem-estar, né, e de saúde física que elas oferecem. Mas precisa estar conectado agora com o negócio. Ele é complementar. Ele é complementar. Né? Ele é complementar. Então, se você for olhar no círculo, né? Eu falo, tem um círculo virtuoso da empresa. Sim. Então, ela precisa olhar para essa individualidade que ela já faz, e até que bem, né? A gente já vê há muitos anos esses benefícios rodando. Agora precisa se conectar com o negócio e ver o que causa, mesmo assim, esse adoecimento mental, o adoecimento físico, o turnover, né, o absenteísmo, por que as pessoas se afastam? Então, tem a ver com o ambiente de trabalho. Agora, Tereza, tudo isso que a gente está falando aqui não é novo. Nem a NR1 é nova. Não. Né? Por que você acha que as empresas ainda não deram esse passo? Não avançaram? Olha, a gente está falando de coisas tão básicas aqui, né? Qual é a razão dessa paralisia, sabe? Concordo com você, acho que é uma excelente termo, paralisia. Existe um receio percebido, né, nas conversas com algumas organizações, na vivência, né, dentro também, internamente nos RHs, que é da exposição de alguns fatores que podem vir mais negativos, né? Então, assim, quando você analisa, tem um fator negativo e o ponto de que talvez existe uma resistência de que o que eu fiz até aqui foi um mérito para chegar nesse momento da empresa. Mas não garante o sucesso de amanhã, exatamente. Né? E por que mudar, né? É uma resistência à mudança mesmo. E é o problema de não ter esse reconhecimento, muitas vezes, né? Principalmente as empresas que têm uma história familiar, né? Que é muito importante e deve ser reconhecida. Muitas vezes elas têm um receio de expor como se isso não fosse importante, né? E aí, para a gente mudar os fatores de riscos psicossociais, a gente precisa mudar processos, fazer essa melhoria contínua. Ou seja, olhar para dentro desta forma requer uma mudança que pode ser desconfortável para a organização. Exato. Às vezes para a história daquela organização, né? E aí o erro ou o medo, né, de um empresário, de um CEO, de alguém que está representando aquela empresa, é de parecer que não está sendo reconhecido aquilo que fez ela chegar até onde ela está, né? E como manter isso e fazer a mudança que precisa. Sim. Então, esse equilíbrio entre reconhecer e mudar, eu acho que é um ponto
importante de reflexão para as organizações. E até para os times também. Mas- Às vezes tem um líder de longa data que está fazendo sucesso, dando resultado. De repente não está dando mais. E aí ele tem receio de fazer mudança e de se expor. Mas daí é aquela pergunta, né? Você vai arriscar a sua cultura, né? Qual é o valor desse risco? Exato. E então fica essa dificuldade de realmente enxergar os dados. É um medo dos indicadores novos, é um medo de ver que precisa mudar, né? E às vezes são pontos sensíveis. Olha, eu vou ter que mexer na minha liderança, talvez até desligar alguém, por exemplo. Sim. Né? E é uma pessoa que ajudou a construir a empresa, que está aqui de longa data, que tem o DNA da empresa, mas não está, talvez, mais se enquadrando, até por conta individual mesmo. Mas eu mesmo. acho que é essa decisão que difere uma empresa madura organizacionalmente aquelas menos maduras, né? É quando você não está personificando nada, você está olhando para resultados, está olhando para a sustentabilidade do seu negócio, está olhando para as pessoas. Perfeito, é isso. Você não ter medo do indicador, Sim. Você ter segurança de que o que foi construído foi muito bem feito dentro daquele cenário, né, que se tinha. E o cenário hoje é outro, globalizado, com 4 ou 5 gerações trabalhando juntas. 5 gerações trabalhando juntas. Diversidade de vários temas, a rapidez com que tudo acontece. Então, a gente precisa mudar, né, e adequar esses processos. Não é dizer que não teve valor o que veio antes, mas é fazer uma adequação. Sim. E é isso que como as tudo empresas na vida, temem. né? Faz parte do processo evolutivo, né? Exato. Agora, a gente aqui é incansável de dizer que cultura não é o que está pregado no mural ou o que está na parede, né? Na sua experiência, quais comportamentos, estruturas e rotinas organizacionais mais denunciam ou sustentam uma cultura saudável? Olha, o que sustenta a cultura saudável é esse comportamento de abertura e participação. Acho que um dos temas mais importantes hoje, no momento, é a segurança psicológica. Porque é onde a gente se coloca como indivíduo, como ser humano e como parte de um time. A gente tem várias pesquisas da Gallup, da OMS, falando sobre os índices negativos e positivos desses temas, porque a gente vê um grande desengajamento, né? É quando a pessoa não se sente pertencente, porque ela não participa, ela não consegue, não se sente segura, né, em participar daquela comunidade, daquele time, colocando as suas opiniões, falando quando não concorda, pedindo ajuda, né, levantando a mão, pedindo ajuda. E, ao mesmo tempo, a gente percebe o alto engajamento quando isso é possível. Então, uma cultura sustentável e saudável, que tem comportamentos diários de segurança psicológica, eu diria que é o primeiro passo. É o primeiro passo. Muito bom. Agora, quando você olha para as lideranças, qual é o elemento mais negligenciado quando eles alegam que eles... eu priorizo a saúde mental dos meus colaboradores. Então, aí eles vão falar, olha, aqui tem, né, o aplicativo X, tem o aplicativo X, tem o plano de saúde Y, né? A gente faz corrida, a gente faz time de futebol, né? Então, eu estou priorizando a saúde, né? Eu faço um bate-papo com ele uma vez por ano, né? Do feedback. De avaliação de performance. Então, isso tudo precisa mudar. Foi muito importante até aqui, mas não basta só isso. Essa que é a questão. A gente tem que somar atitudes, né, e mudanças. Então, esse líder, ele precisa ser preparado, em primeiro lugar, sabe, ele quer ocupar essa cadeira de líder, porque ser líder é desenvolver pessoas e ser exemplo. E não ser só bom tecnicamente. Não ser só bom tecnicamente. E se colocar, né, nessa posição do que ele precisa melhorar nesse sentido, se ele quiser continuar nessa cadeira, para ser saudável para ele também, porque é muito difícil, imagina um líder que não consegue lidar bem com isso. Aliás, ele também é um ser humano que também tem seus próprios problemas. Ia falar sobre isso. A gente normalmente crucifica um pouco os líderes, né? Sim. Mas a gente precisa cuidar dessa liderança. Então, se é uma liderança de primeiro nível, mais júnior, ou uma liderança plena aí que está no meio da carreira, a gente precisa olhar e ver quais são os pontos que a gente precisa desenvolver. A gente, empresa, né? Sim. E talvez dar dicas através desses processos de autoconhecimento para que eles melhorem nas questões que são mais individuais. Então, assim, o líder se apega muito a tudo isso que foi construído de benefícios, né? E ele acha que ele está oportunizando saúde para aquela pessoa,
mas na verdade ele tem que ajudar a construir um novo cenário interno do ambiente de trabalho, sobre como é o processo, sobre sobrecarga, sobre pressão, sobre as funções, encaixar as pessoas, né, conforme as suas habilidades, Sim. dar flexibilidade de as pessoas se moverem, né, porque hoje as carreiras não são estáticas, né, então... Cada vez mais a gente né, vem de uma geração que era mais assim, né, sim. mas hoje não é mais, então Não. ele tem que se adaptar com essa questão das gerações. Então é isso, estar aberto a mudar um pouco do processo, ele tem que ser mais humano, sendo menos técnico naquilo que ele foi preparado. Então, agora olha só, né? Eu vou trazer aqui uma questão. Muitas vezes, isso é um relato que a gente sempre ouve aqui, a liderança, ela até tem, a liderança média, né? Até tem essa intenção, né? Sim. De ter essa flexibilidade, esse olhar. Mas ela também está recebendo uma pressão aqui, ó, por resultado, bater meta. E às vezes a própria liderança mais sênior não tem essa flexibilidade que ele tem. Então ele fica no meio, né? Ele Sim. precisa olhar para os colaboradores da forma como ele acredita, mas ele não está recebendo isso de cima, né? Como que essa liderança e como que esse RH pode atuar para ajudar essa liderança? Perfeito. Tá no meio do fogo cruzado, né? Sim, ele tá ali no fogo cruzado, tem que lidar com as suas questões pessoais, Sim. com o time e com a diretoria, né, a alta diretoria. Então, assim, eu diria que do lado da empresa, né, e como RH, fomentar um trabalho desde o nível mais alto, né, C-level, CEOs, diretoria, board, enfim, tudo que tiver ali para que haja essa conscientização, essa intenção de cima para baixo, né? A gente tem que mudar a cultura dessa ponta da pirâmide, né? Então, como RH, fomentar essas conversas, né? Fomentar essa top-down, né? Trabalhar esse nível mais C-level para poder atingir a média liderança. São trabalhos paralelos, né? Eu, como RH, né, sugeriria isso. E o líder que está nessa posição hoje é ser um bom ouvinte, uma escutativa com o seu time, né? E tentar ser esse canal de comunicação com quem vai ajudá-lo a decidir melhor sobre essas mudanças. É passo a passo, né? Não tem mudança rápida nesse sentido. Não. Né? E precisa ser um parceiro realmente da área de recursos humanos, né? De gestão de pessoas, para que ela também fomente esse trabalho acima. Perfeito. E você trouxe o RH agora e eu tenho uma pergunta sobre isso, né? Em muitas empresas, na maioria delas, saúde emocional, ela está na responsabilidade de RH e saúde e segurança do trabalho, que muitas vezes está dentro de RH. O que é só de RH essa responsabilidade? Quais outros elementos, quais outros personagens dessa empresa participam dessa responsabilidade? E o que isso diz sobre maturidade organizacional? Perfeito. Então, o trabalho é um trabalho conjunto, né? A responsabilidade, na verdade, sobre saúde mental, sobre essas mudanças que a gente está vivendo, é da organização. Sim. Né? Eu diria que maior seria, vamos chamar aqui do CEO, do representante, o dono da empresa, porque ele tem que ser o grande embaixador desse processo. Exato. Né? E aí, sponsor, né? O sponsor. Garantir que ele aconteça com certa flexibilidade e não pare, ele seja contínuo, né? E é um trabalho de todas as áreas, não é um trabalho só do RH. O RH continua sendo aquele parceiro que vai trazer ferramentas, que vai conectar as áreas, né, que vai fazer esse impulso para as coisas acontecerem. Mas muitas vezes, por exemplo, a NR1, quem está fazendo a gestão é o SESMIT, porque na gestão dos riscos psicossociais, que você usou bem o termo, foi dado luz dentro da NR1, que não é nova, né, vem lá de 1978, que continua com os outros aspectos de segurança, tem acontecido muito. Quem está fazendo a gestão desse processo inicialmente é a área do SESMIT. E esse SESMIT tem que puxar o RH, uma área de ESG, né? Todas as áreas jurídico, por exemplo, compliance. Sim, sem quando dúvida. A gente está falando de assédio, né? Ou seja, ele é multidisciplinar, é uma responsabilidade de vários atores. O líder, digamos assim, ele tem um papel principal porque ele tem o contato direto e ele vai enxergar, né? Se a pessoa está com alguma dificuldade, está adoecendo, ele precisa tomar uma ação. E ele que é o responsável por levar essas mudanças operacionais, vamos chamar assim. Mas para que essa engrenagem funcione, o processo, o monitoramento precisa de todas as áreas.
Tanto que no plano de ação, a recomendação, né, que a gente faz aqui é sempre que, a partir do momento que você tiver os indicadores do diagnóstico, você sente com todas as áreas para conectar os processos que já acontecem. Porque são 12 meses, né, de projeto. E eles têm que se conversar, porque nós estamos falando de um único indivíduo. Sim, sem dúvida. Então, a recomendação é essa. O RH é o grande sponsor dessa conexão, né? O CEO, ou o dono da empresa, o diretor, enfim, a pessoa que está gerindo aquela organização. Ser o embaixador, né? Sim. Esse sponsor, e o líder, que é o representante do dia a dia. Ou seja, o RH, ele atua como articulador, Perfeito. como instrumentalizador, e até como o gestor faz a governança desse processo. Perfeito. Talvez. Ele eu gosto de falar assim, é um conector, conector. né, nesse momento. Porque ele sempre tratou do tema de gestão de pessoas, né? Normalmente é quem vai ter um pouco mais de repertório, né, na empresa, para juntar as pecinhas. Lembra do lado a lado? Né? Eu preciso juntar a gestão de pessoas com a gestão do negócio. Sim. Então, sim. Ele é a grande cola, né? E sempre é importante a participação de todas as áreas estratégicas. Pelo menos essas, né? Às vezes a empresa tem uma estrutura muito grande, né? E tem outras áreas importantes. De repente, operações, né? Por exemplo, né? Quando é um segmento industrial, que tem uma segmentação. Uhum. Importante lembrar que o trabalho da NR1 é um trabalho por CNPJ, por unidades. Então, se a empresa tem várias unidades, tem vários processos, isso precisa ser olhado por processo e depois no grupo, né? Então, é um trabalho mesmo assim que tem que ter muitas mãos, entendeu? Não dá para falar que hoje saúde emocional é só do RH. E tem uma coisa muito fake news, né, que eu acho engraçado, que tem um mito, né? O líder tem que ser psicólogo agora, né? A gente ouve bastante. Não, pelo contrário, né? Coitado desse líder, gente, mais uma coisa para ele. Vamos ele. Colocar todo mundo para fazer a universidade aí de psicologia. Pelo contrário, né? Ele tem que ser um parceiro, né? Se eventualmente tiver um psicólogo ou outros profissionais participando desse processo. Então, ele não tem que ser um psicólogo, ele tem que ser um sponsor e também uma pessoa que operacionaliza essa mudança. Isso é um influenciador, depois e tentar, assim, conseguir ler os cenários que se apresentam para ele poder articular, senão também não vai resolver nada. Exatamente. A leitura de cenário é um bom ponto, né? Ele tem que ser esse fomentador desse novo cenário. Sim. Cada dia vai ser diferente. Lembrando que as pessoas são diferentes, então ele tem uma energia que ele tem que focar nisso. Olha, eu conheço bem a Milena porque eu tenho esse one-on-one com ela com alguma frequência. Eu faço feedbacks constantes. Eu ouço feedbacks constantes também, porque ele tem que estar aberto a ouvir o feedback. Exatamente. Tudo vai passar por aqui, né? Exato. É por ouvir mesmo. Isso. E uma escutativa sem julgar, né? Sem julgar. A gente fala muito disso, né? Normalmente as pessoas conhecem o que é empatia, né? Que é se colocar no lugar do outro e tudo mais. Mas tem uma cerejinha do bolo. Sem julgar. Né? Porque acho que é a parte mais difícil do ser humano. Que é a parte mais difícil. Então, esse líder, ele precisa ocupar esse espaço dessa forma. E aí, fazer essa leitura de cenário, né? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Muito bom. Agora, você já introduziu o NR1 aqui, né? Antes dessa previsão normativa, o que as organizações já deveriam ter feito? Já passou. Para não se confrontar com a norma apenas como checklist, sabe? Só documentação. Fiz documentação, foi lá, entreguei, resolvi, pronto, tá feito. Exatamente. Então, acho que o primeiro passo é essa conscientização, né? Eu recomendaria assim, vamos falar sobre isso, entender qual que é esse passo documental e necessário, o que é essa nova legislação, mas com esse olhar crítico para a estratégia. Então, trazer essas conversas para dentro das conversas estratégicas, entender que isso vai ter que se conectar à estratégia do negócio. Vai precisar virar pauta da estratégia. Tem que ser pauta da diretoria, tem que ser pauta, né, dos gestores. Como é que eu faço para conectar tudo isso agora? Né? Porque não é só um custo, é investimento para a sua sustentabilidade. E aí, o primeiro passo é perder o medo do indicador, é fazer o diagnóstico. Muito bom. Não tem como, né? É igual a gente, né? Se a gente vai fazer um planejamento, a gente não faz planejamento do ano, né? Já comecei no final do ano, vamos planejar o ano, né? Como eu vou me desenvolver, o que eu vou fazer? Vou comprar uma casa, vou viajar, vou comprar um carro, né? Eu vou virar uma outra pessoa, um outro profissional, vou estudar. É a mesma coisa. Eu preciso fazer uma análise e ter indicadores. Agora, perfeito. Lindo. Você acha que os profissionais hoje estão capacitados para atender essa demanda?
Se não, por onde começar a se capacitar? Porque acho que vamos combinar aqui que tudo a gente precisa partir do letramento, primeiro entender, Perfeito. né? É isso mesmo. É o letramento, entender a norma, entender a legislação, o que temos, olha para a empresa, quem somos, o que temos aqui de problemas e projetos e de aspectos positivos, realizar essa pesquisa, ouvir as pessoas, porque a pesquisa do diagnóstico, vou chamar aqui de pesquisa, né? Existem inventários qualificados para isso. Se você não quiser comprar ou usar um inventário qualificado, você tem que fazer todo o processo de estatística para mapear, né, esses 13 fatores de risco que o Ministério do Trabalho estão solicitando que a gente analise, né? E aí, partindo dessa premissa que eu tenho uma noção do cenário, eu tenho indicadores que as pessoas vão me contar sobre o meu ambiente de trabalho, não é sobre elas, isso tem uma confusão também, tá? Só um pequeno à parte aqui, que a avaliação psicossocial é sobre a pessoa. Estou fazendo eu e você uma análise psicológica, com psicólogo, com médico, com psiquiatra. Fatores de riscos psicossociais, nós estamos falando do ambiente, nós estamos falando do trabalho e da empresa. E isso causa uma grande confusão. Não, perfeito o que você trouxe. Tem uma outra confusão aqui que depois a gente pode falar logo mais, eu vou trazer aqui, mas a gente guarda para falar lá na frente, que é a confusão que muitas empresas fazem entre saúde mental do colaborador e bem-estar. Perfeito. Tem grande diferença. Mas a gente fala disso. E aí o terceiro passo é colocar um plano de ação em vigor, né? Estruturado. Porque assim, o que a gente vê as empresas fazendo agora, de todos os níveis, tá? Pequeno, médio e grande porte. Eu quero usar o que eu já tenho e dizer que é o plano de ação da NR1. Né? E aí fica uma coisa descasada, porque você precisa ter os seus dados. Tá bom, eu parti de que premissa? O que eu estou tentando mitigar? O que eu estou tentando melhorar, né? Porque, no fundo, o que está lá na NR1, até para os aspectos físicos, do ambiente, que já era feito, né, pelo time do SESMIT, é sobre isso. Se eu preciso melhorar a iluminação do meu ambiente de trabalho, como que eu faço, né? E quando o auditor voltar, o que eu vou mostrar para ele? É a mesma coisa sobre os riscos psicossociais. Se hoje eu tenho a sobrecarga de trabalho com risco médio de ser um fator de adoecimento, daqui 12 meses, como que eu mostro que diminuiu esse índice? Eu mitiguei o risco. Eu tenho menos pessoas afastadas por sobrecarga de trabalho. Esse é o ponto, entende? Então, não dá para começar do plano de ação. Tem que começar dos indicadores. Não dá para começar do plano de ação. E interessante isso que você trouxe, porque é o que a gente tem mais visto. Sim. Ah, mas eu já tenho isso, e daí eu só vou oficializar que eu tenho isso. Ah, mas eu fiz uma palestra na minha CIPAT motivacional, então eu já tenho, ó, eu já fiz, ó, tá aqui. E daí a empresa passa a culpabilizar o colaborador. Ah, eu fiz, a minha parte está feita. Então, e aí entra um pouco do que a gente falou antes, do indivíduo, né? Porque fica uma questão assim, será que realmente a pessoa está com esse problema? Ou com esse adoecimento mental? Será que ela realmente precisaria estar afastada ou ela está usando isso? Então vira uma bola de neve porque não tem o dado, né? E essa abertura para olhar para o dado sem medo, né? Assim, óbvio que vão ter resultados desconfortáveis. É natural. Claro. Né? Claro. Mas a gente precisa começar de algum lugar. É que nem pesquisa de clima. Isso, exatamente. Quando a gente começou a fazer pesquisa de clima, GPTW, outras, né? A gente tinha dados horríveis, né? E a gente foi melhorando. Hoje as empresas são premiadas, né? Tem várias coisas. Mas aí vem a pergunta, por que você faz pesquisa? Para conhecer uma realidade. Para quê? Para mudar a realidade. Para mudar a realidade. Senão, e ter uma melhoria contínua, tá? Vai ser contínuo, né? Se a empresa for levar ao pé da letra apenas a questão legal, anualmente ela tem que mudar o plano de ação, ponto, acabou. Não tem conversa. Já fazendo uma parte aqui, eu não acredito que vai ter qualquer mudança. Em maio, 26 de maio de 2026, começa a fiscalização. Faltam 2 meses. Né? A gente tem um time gigante de novos auditores, já estão em treinamento, houve um gasto gigante com afastamento, né? Ao invés da gente melhorar nos últimos 2 anos, que a gente vem falando mais do tema, a gente piorou em 15%, né? Os dados, o índice do ano passado para cá, né? De afastamento? Sim, mais de 500 mil afastamentos e uma parte importante. 60% são mulheres.
desse número. Agora, vamos olhar qual é o impacto disso lá no resultado do negócio. Ou na economia do país. Sabe, a gente começa a aumentar a escala de grandeza, de valor, né? Eu te falo, OMS, pesquisa do ano passado, $1 trilhão Tá aí. no mundo. Teve uma empresa que foi autuada aqui no Brasil já em 2024 para 2025, um grande grupo, né? É conhecida a história, enfim, é uma unidade do Rio Grande do Sul, muito grande, com mais de 500 colaboradores, e que teve uma multa de mais de R$600 mil. E perdeu 13 mil dias de trabalho da soma dos afastamentos que ela teve em 2 anos. Então, se você pegar todo esse dinheiro, né, toda essa baixa produtividade, você investindo de novo na empresa... É mais emprego, né? Exatamente. Então, assim, é por isso que está lado a lado, né? E é uma bola de neve, porque uma pessoa afastada, ela não está indo só deixando de produzir naquela empresa, ela está deixando de comprar. Sim, ela está deixando é o impacto na economia, né, do país. De consumir. Sim. Ela está deixando de levar um filho na escola. Sim. E, de repente, né? Daí tem um impacto social. É um impacto muito grande. Então, assim, a gente precisa ter essa premissa, né, de olhar para esse aspecto financeiro e de sustentabilidade. A gente tem alguns números que são bem difíceis, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Sim. E outros aspectos que geram doenças físicas, inclusive. Tereza, é até uma ação de responsabilidade social, sabe? Perfeito. Quando a gente olha para esses números e para as consequências, né? Exato. Por isso que a turma do ESG tem que estar junto. Tem que estar junto. Diversidade tem que estar junto. Porque o financeiro, né? É um convite para todas as áreas pensarem juntas. Ok, nós temos esse cenário aqui, as pessoas responderam a pesquisa e temos esses números aqui, que é sobre o ambiente de trabalho, não é sobre a pessoa A, a pessoa B, e a gente nem pode expor o resultado individual, mesmo que não seja um psicólogo que fez, por uma questão de LGPD e outras questões, e aí a gente vê que precisa ser trabalhado. Então, as coisas estão muito conectadas, né, e aí não tem como fugir mais, né. Tá gostando desse episódio? Ele tem o apoio da Intralisa, a mais completa plataforma de comunicação interna para sua empresa. Quer agendar uma demonstração? Aproxime o seu celular no QR Code aqui no canto da tela e vem com a gente. Agora, uma pergunta. Você acha que essa questão da NR1 e da fiscalização, ela pode, com o tempo, acabar sendo... Eu vou usar uma palavra forte, que é banalizar, mas é enfraquecendo, como a gente já viu tantas outras por aí? Eu acho que não. Exatamente pela questão financeira e de sustentabilidade do negócio. E também da área pública, né? Porque, assim, nesses 500 mil afastamentos... E a gente teve uma crescente de 2020, da pandemia, até agora, de 38% dos afastamentos nesses 5 anos por transtornos mentais. Isso ocasiona um problema também para o aspecto público, né? Sim. Para o governo. Então, houve um gasto muito grande, um investimento muito grande. É uma média de 15 dias, quando a gente está afastada, de R$60 mil que o governo está investindo. Você falando de saúde pública. Né? Em saúde pública. Então, eu não acredito. Eu acho que a gente vai seguir com a fiscalização. Acho que é importante as empresas olharem para isso, né? Se for levar o pé da letra, já estão atrasadas. Já estão atrasadas. Desde maio do ano passado, na verdade, esses processos já deveriam estar em andamento, né? O que processos? Já ter o indicador, já ter o plano acontecendo e monitorado. E é uma questão de sustentabilidade. Existe um cronograma formal, ou seja, dá para planejar? Dá, e não precisa fazer tudo de uma vez, né? A gente sempre indica. É importante você falar isso. Começa, dá o primeiro passo, faz uma análise, né, do cenário, conversa com as áreas, faça uma lição de casa, veja o que dentro do seu processo de trabalho é possível melhorar. Já pega os indicadores que você já tem, absenteísmo, turnover, afastamentos, né? Se tiver pesquisa de clima, junta tudo isso, faz um deparo ali, né? Já é um caminho, conecta, né? Já é um caminho. E aí depois formaliza a pesquisa, né? E faz um plano. E começa pelos riscos mais altos, que são 13 fatores que são analisados.
Dos 13, alguns vão dar alto, outros vão dar baixo. Sim. Não precisa fazer todos de uma vez, né? Cria ações mensais, contínuas, para mitigar esses que são mais altos. Escolhe um, escolhe dois, Desses começa, 13 né? fatores que você trouxe, na sua opinião, qual é o mais difícil de resolver? Olha, pergunta difícil. Mas talvez acho que a sobrecarga de trabalho e o assédio. Acho que são 2 pontos. Porque um é estrutural do processo da organização, né? Como essa organização tem os orçamentos, o número de pessoas, quais são as descrições de cargo, as funções, qual a clareza que isso acontece. É disso que a gente está falando. Como isso é tratado, depois como isso é tratado. E o assédio, que é um ponto bem importante, porque assim, tem várias nuances, né? Sim. E podem acontecer vários tipos de assédio dentro da empresa também, na nossa vida corriqueira. Sim. E aí é algo que é comportamento mais posicionamento das pessoas, né? Então, é um caminho mais longo, né? E a gente está falando dos 2 pontos que mexem com a cultura da empresa. Sem dúvida. Todos são importantes, tá? Mas muitos se conectam, né? A gente tem a questão de relacionamento do líder e liderado. Sim. Comunicação, as próprias doenças, né? Ou adoecimentos mentais, como estresse, burnout, ansiedade. Tudo isso são fatores que são analisados, né? Qual é o risco disso acontecer? Não é se ele acontece, né? Porque não é uma análise psicológica. Não, sim. Mas esses são tratados de uma outra maneira, né? Agora, estruturante, a meu ver, é a sobrecarga e a questão do assédio, porque aí precisa ter um programa muito bem estruturado e os donos da empresa, o CEO, a diretoria, a liderança, tem que ser sponsor daquele projeto e garantir que as pessoas não serão prejudicadas, né? Não terão a sua vida mudada, né? Por conta dessa situação. Tem que ser genuíno, né? Tem que ser de verdade. Até porque, né, Tereza, qualquer outra ação que a gente fizer hoje dentro das organizações e se não forem verdadeiras, o colaborador percebe, né? Ninguém é bobo, ninguém engana ninguém, né? Ele percebe quando não é genuíno, e daí ele não vai ser aquele embaixador que a empresa busca, né? não sustenta. Faz um dia, faz 2, no terceiro já não acontece mais. Pois é. E daí você não traz o colaborador pra junto, né? Porque ele não acredita. E vamos lá, relação de confiança é o fator número 0 aí. É isso que eu ia falar. E ele gera todo o restante, a segurança psicológica, né? Sim. É uma troca. É uma troca. Tem que ser genuíno. A gente tem que pensar que somos todos seres humanos, vulneráveis, né? Passamos por um momento muito difícil da pandemia, que afetou a vida de todos. E afetou a vida do trabalho também. Então, com o que eu falo afetou? Ele mudou, né? Ele mudou, vem mudando, trabalho, né? Vem mudando em várias situações, né? Exato. Então, essa questão de ser esse sponsor, né? De ter essa responsabilidade intencional, né? De realmente fazer uma cultura do dia a dia, que os comportamentos refletem aquilo que a empresa acredita, é muito importante. E um ponto, assim, crucial, outra coisa que a empresa pode fazer é cuidar da comunicação, né? Como estou me comunicando? Estou fazendo aquilo que eu prometi? Ou que eu falei que ia fazer? Né? Fazer um bom processo de comunicação antes de começar toda essa jornada. E falando e dando status, né? Para que as pessoas vejam e percebam que a mudança está acontecendo. Acho que quando você traz essa questão da comunicação, acho que 2 pontos importantes aqui para reforçar a importância da comunicação, acho que são 2, né? Um é frequência, né? E consistência, né? Aquilo que eu estou comunicando é aquilo que a empresa está vivendo de fato, né? Exato. Não deixar passar. Não deixar passar. Se fizer um plano de ação e comunicar esse plano de ação e você não cumprir, e você não falar mais daquele... Porque assim, vão acontecer ajustes, é natural do negócio. E tá tudo bem, é normal, porque a empresa é um organismo vivo e as coisas acontecem todos os dias e todos os tempos. Mas o importante é comunicar e como. E como comunicar. Não deixar passar muito tempo. Exatamente, né? Comunicar com a verdade, comunicar com frequência e sustentar essa comunicação, né? Acho que é isso.
é base importantíssima. Eu acho que eu diria que esse é um ponto, assim, fundamental mesmo. Assim, é trazer clareza para o colaborador, o que a empresa espera dele também. Porque isso é importante também. Sim, e nesse ponto, a gente está falando muito da liderança, mas é um trabalho de todos, tá? Pois é, inclusive do colaborador, sim, dos né? times. Eles têm um papel importantíssimo. Sim, porque senão, Tereza, fica fácil a responsabilidade da empresa, a responsabilidade do RH, a responsabilidade do líder. Cara, a responsabilidade é do colaborador também. É de todos, na verdade. É de todo mundo, tá? Porque ele tem que levantar a mão se ele não entendeu, ele tem que também estar aberto a esse novo momento, né, de conversas difíceis, de aprender como lidar com conflitos, de também olhar para o seu amigo do lado, né, para o seu colega, nem sempre amigo, mas o seu colega, como parte integrante desse processo, sim, né? É fundamental. A gente claro sempre fala nos treinamentos, né, para perceber esses cuidados de uma maneira muito conjunta. Sim. Porque senão não adianta você preparar, ter um líder muito bem preparado, e se as pessoas não estão abertas a esse novo momento, né, e acreditar nisso que vai acontecer. Então, você vai adoecer o líder. Você vai adoecer o líder. Então, assim, tem que ser um trabalho de todos. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, vamos falar de saúde emocional, uma questão que é interessante, né? É perigosa também. Muitas vezes a gente esbarra em questões de estigma e medo de vulnerabilidade, né? Então, qual é a maior barreira psicológica ou cultural que você observa nas organizações quando elas tentam lidar com o sofrimento do outro? Eu acho que na sua pergunta tem até um pouco da resposta, né? Existe um receio muito grande de lidar com o adoecimento mental e com outras doenças mais graves, às vezes um câncer, né? Algumas distrofias. Então, porque hoje está mais atualizada e rápida a informação sobre essas doenças ou transtornos. E existe muita coisa também na internet, né, nas mídias, né, na nossa IA, enfim, que atrapalha um pouco, cria esse ruído de comunicação, né? Então, existem as barreiras agora. E aí, quando você quer tratar um assunto tão delicado, aí sim entra um papel muito importante de preparar essa liderança para fazer o acolhimento. Tem 2 processos que a gente sempre recomenda, né, e acredita muito, que é a empresa começar a fazer prevenção, né, que é essa proatividade que a gente está falando, sim. E o acolhimento, porque ela entrega tudo agora para o pós, depois que a pessoa já tem um problema, né? Então, para se criar essa sensibilidade, que vai ser na fala, vai ser no ouvir, nessa escutativa principalmente, empática, né? Nesse canal de... E não ter receio de lidar, porque o líder ele não vai ser o psicólogo nem o médico, né? Já falamos disso aqui. Sim. Mas ele tem que aprender a como receber essa informação e perceber se aquele indivíduo não está bem. Para que ele possa encaminhar-se para o canal certo. Para o canal certo. Então, assim, às vezes a pessoa não se sente confortável de abrir alguma coisa, mas ele pode ter a iniciativa de conversar ou de ouvir mais. Então, essa sensibilização do líder para cuidar das pessoas nesse aspecto de saúde emocional e mental é muito importante. E ele vai estar aí, né? Depois. Sem dúvida. E a gente está falando de um país que é campeão em burnout, em ansiedade. Então, são questões que estão presentes no dia a dia. E assim, se você melhora o processo de sobrecarga, por exemplo, naturalmente você está mexendo, né, nas pecinhas da engrenagem desse cuidado e acolhimento. Sim, sem dúvida. Como eu faço essa abertura para o acolhimento? Como que eu observo os sinais? Como observo os sinais, né? De repente a pessoa é super falante, ela tá lá no cantinho dela, isolada, não participa mais. Reclama muito de uma dor de cabeça. Sabe coisas do dia a dia que a gente comenta? Que às vezes passa despercebido. Passa despercebido. Então, ele tem esse papel de ouvir e ser empático, não de ser o psicólogo, né? E nem o médico. Mas dele saber como encaminhar, né? E dele perceber que às vezes ele vai ter que colocar uma outra pessoa no lugar para fazer um projeto ou para terminar um projeto. Que ele vai ter que entender que no momento de afastamento ele tem que ter uma pessoa que vai substituir. Nas férias tem que ter alguém que vai substituir. Né? Agora você vê, né, quando você fala em acolhimento, na importância da empresa ter um ecossistema inteiro que acolhe, porque muitas vezes esse colaborador, ele com medo, né, desse X nas costas, ele não vai levantar a mão e falar assim, eu preciso de ajuda. Perfeito.
ele só talvez vai pedir ajuda, e infelizmente tem acontecido Num muitos caso casos extremo. no extremo. Ou se ele tá no caso de burnout, ele desmaia Sim, no meio da empresa. sim, E acontece, sim, né? acontece Desmaia, muito. convulsiona, perde o Sim, sentido, chora, tem uma crise de pânico, né? De choro. Aí já tá no limite, Sim. né? E muitas vezes até irreversível. Às É. vezes E a gente tem que entender que essas, vamos chamar assim, de adoecimento mental, não vai ser um afastamento de 15 dias que vai resolver, Não, né? não. Então, assim, as pessoas vão ficar muito mais tempo afastadas ou vão demorar para conseguir voltar a entregar do jeito que elas entregavam. Então, é muito melhor a gente ser A gente tem uma preventivo. pesquisa de tempo médio de afastamento ou não tem? Não. Você tem conhecimento? Eu não tenho conhecimento desse nível Brasil recente, mas assim, para burnout, pelo menos 3 meses. Assim, essa eu posso te falar, é uma média. Gente, no mínimo. Olha só, 3 meses de improdutividade. Para a pessoa realmente conseguir fazer um início de um tratamento e um acompanhamento. Sim. E tirar aquele estigma, né? A gente vê muitas coisas, tem umas pesquisas sobre isso. Às vezes a pessoa está afastada por um transtorno mental, mas ela está no supermercado, ela tem que ir lá no supermercado. Ela foi fazer um exercício porque ela precisa fazer um exercício. Ou ela foi numa festinha de aniversário e mas aí o coleguinha fala, eu tô aqui me matando de trabalhar e a fulana tá afastada, mas tá lá na Disney. Isso, tá lá na Disney, né? Vamos no extremo do negócio. Então, assim, por isso que é o papel de todos, sabe? Sim. De ser essa pessoa acolhedora, entender que são casos e casos. E às vezes a gente não conhece tudo. Sim. Então, tirar esses estigmas, né? Obviamente, existem pessoas, vamos chamar assim, que não vão agir de forma correta. Sim. Em todos os campos, em todas as organizações, em todos os níveis de sociedade que a gente vive, né? Sim. Então, a gente tem que partir da premissa que, em geral, as pessoas realmente estão passando. E isso pode fazer parte da terapia, ela precisa viver, né? Deve. Agora, você vê, de novo, a gente volta na importância de se construir uma cultura saudável, forte, né? Se as pessoas, se os colegas participarem dessa cultura e estiverem aculturados dentro desse movimento, ele não vai ter esse julgamento. Exato. É nesse ponto. Ele não vai apontar esse dedo. Isso, e não cria também um desengajamento. Não, desengajamento. E até rivalidade, né? E até rivalidade, conflito. Time, né? Sim. A gente diminui o conflito, o ruído. Sim. Conflitos são saudáveis. Sim. Né? A gente não vai ter momento, eu gosto de falar, né? Não vai zerar o conflito. Mas é um contrário, é um conflito produtivo. Sim. É um conflito de ideias, de inovação, sim. né? De você trazer perspectivas diferentes, né? Então, é um conflito saudável. Assim como estresse e ansiedade também são importantes. A gente precisa ter certos níveis pra gente levantar da cama. Pra gente fazer pra gente estar aqui hoje, né? Então, assim, é importante fazer o letramento, é importante levar a mensagem repetidamente, é importante tirar dúvidas, porque cada um vai ter um nível de entendimento e colocar em prática, sabe? Aí você dá a importância da área de comunicação estar junto nesse processo para poder trazer campanhas estruturadas de letramento, de sensibilização. Exato. Numa linguagem simples. Na linguagem que as pessoas daquela organização entendam. Perfeito. Ou daquele grupo, né? Porque às vezes, como a gente falou, né? Vai ser um grupo, tem vários negócios. Sei lá, na indústria a gente vai falar de um jeito, mas no escritório corporativo a gente vai falar de outro. E na fazenda a gente vai falar de outro. Então, é muito importante. É muito importante. E a própria área de comunicação ajudar o RH, né? A estrutura de gente. Exatamente. Fazer o letramento sobre como é a comunicação não violenta, como é a comunicação assertiva. Como identificar sinais. Sobre o estigma. Muito bom. E a Intralisa pode ajudar, viu? Eu tenho certeza. Melhor canal, a Intralisa pode ajudar. Agora, quando a gente fala em cuidado, né? Há quem entenda que isso é concessão, outros ainda falam isso é fraqueza organizacional. Como que você reconstrói essa narrativa para líderes e executivos traduzindo cuidado em governança e sustentabilidade? Cuidar das pessoas, você está cuidando do negócio, né? Tudo que a gente conversou até aqui é você ter um olhar em que é uma engrenagem, né? Você não faz resultado sem ter a pessoa saudável, né? Sem ter a pessoa engajada e sem ter a pessoa conectada com o que vem pela frente. Então, a governança desse processo, ou fazer uma governança de pessoas junto com uma governança de resultados ou financeira, vamos chamar assim, é uma parceria, né?
E esses indicadores, hoje, eles mostram como isso pode ser diferente. A gente tem uma pesquisa da Gallup que mostra que 23%, um aumento de 23% na produtividade geral, quando a gente tem maior engajamento, as pessoas são ouvidas, por exemplo, né? Tem outras pesquisas mostrando essa correlação direta. O investimento de $1, ou na moeda que seja, né? De 1 para 4 volta em retorno para o negócio. Para o negócio. Você trouxe a questão da escuta ativa e foi um termo que a gente usou durante todo o nosso bate-papo aqui. Conta um pouquinho para a nossa audiência que tipo de programa de escuta ativa simples as empresas que ainda não têm podem implementar. Porque muitas vezes elas acham que precisam ser programas complexos de escuta ativa, né? Mas como que a gente pode aplicar um programa que tenha uma iniciativa de escuta ativa de uma maneira muito simples dentro das organizações? Eu estou te falando isso, Tereza, porque na nossa audiência a gente tem pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas. Mas as pequenas empresas, às vezes, né, acham que não dá, que não vai conseguir, né? Não vai ter uma mudança. Não vai ter mudança, ou não vai ter recurso para isso. Eu recomendaria uma prática que eu acho muito importante, que é criar os rituais com frequência, a frequência que a empresa conseguir, se puder semanal, quinzenal, minimamente mensal, né, rituais de encontro entre as lideranças, os liderados, entre times, gerar essas conversas, né, com algum processo de conduta e de roteiro, mas pensando em que colocar essas pessoas num ambiente diferente do que é a discussão do trabalho e do dia a dia, para falar sobre como elas estão, sobre o que elas estão entendendo do negócio, né? Começar a trazer as duas nuances, né? Sim. Pessoas e o negócio, e o que elas podem fazer juntas para mudar algum resultado que não está bom. Agora, existe metodologia dentro desse processo que não caia nas questões do julgamento? Quer dizer, quais são as armadilhas de julgamento vão ter com certeza e de resistência também? Porque às vezes a pessoa traz e fala, mas isso a gente já fez aqui, não deu certo. Mas isso, sei lá, pode ser qualquer outra coisa, né? Tem dicas de como conduzir essa escuta sem cair nessas armadilhas? Olha, acho que bom, primeiro preparar, se for conduzido talvez uma pessoa neutra, ou que seja assim, uma pessoa, vamos chamar de uma maneira simples, né, para pequena empresa, por exemplo, que seja uma pessoa sponsor, querida, que as pessoas ouçam, né, colocar ela a pessoa que vai tocar essa reunião, esse encontro, né, desse ritual de conversas, vamos chamar assim, para que as pessoas já se conectem com uma pessoa de confiança. Tem que começar com ouvir essa pessoa de confiança, né, para entender, para dar essa abertura da fala das pessoas. Porque às vezes colocar qualquer líder, ou uma pessoa do RH, ou uma pessoa, sei lá, do jurídico, ou uma diretoria, ou mesmo um gerente, né, vamos imaginar uma loja que está lá de longa data, talvez não seja aquela pessoa que é aquela pessoa do cafezinho que você vai conversar. Então, tentar observar quem que é essa pessoa referência, vamos chamar assim, né? Que tipo de ritual a gente pode fazer uma horinha da semana aqui? Quais podem ser os primeiros temas? Talvez seja uma boa saída. Começar com a pessoa referência, né? Obviamente, preparar um pouquinho essa pessoa, convidá-la, né? Ver se ela quer tomar parte dessa iniciativa. E a partir dali, você começa a criar um ecossistema, uma sistematização dessa conversa estruturada. E aí as pessoas vão se sentir um pouco mais participativas, né? Porque se eu consigo falar com a Milena, ela é minha pessoa de referência, eu vou, então, dar uma abertura para vir uma segunda pessoa, que a Milena vai trazer também, né? E aí, fazendo essa troca. Você cria embaixadores. Você cria... Exato. Você cria uma rede de pessoas que advogam a seu favor. E talvez uma das medidas que eu sugeriria é ver quem é essa sua pessoa de referência, que é natural, né? Que as pessoas procuram, que ela tem esse olhar, talvez, de acolhimento e do negócio. Você tem essa pessoa, né? Se tem alguém próximo que você possa dar uma modeladinha e ela ser a pessoa para iniciar, né, esse processo e colocar esses rituais de conversas mesmo no dia a dia da empresa. Olha que dica super simples, super construtiva, genial, muito bom, muito bom.
Tere, olhando para os próximos anos, quais tendências você enxerga emergindo em gestão de pessoas e saúde mental que vão além do que a norma prescreve? Perfeito. Então, o RH aí ajudando esses gestores a trazer para o dia a dia uma melhoria dos processos, olhando lá para a sobrecarga de trabalho, que eu acho que é um ponto fundamental, e fazer com que seja diluído, né, utilizando tecnologia e aí outras coisas, o que é operacional, de fato, para que esse líder, né, com essa formação mais humana, mais consciente e intencional, ele tenha tempo, né, principalmente de fazer essa escuta ativa, esse acolhimento, né, esse preventivo. Esse eu acho que é o grande mote aí do RH do futuro, que já é amanhã, futuro, né, sim, que já é hoje sim, e amanhã, sim. mas que possa ter essa fluidez, né, porque isso ajuda também a gerar um pouco mais de confiança de que é um resultado possível e precisa estar alinhado. E precisa estar na pauta estratégica. Exato. Agora, o que os líderes e CEOs precisam desaprender quando a gente fala de performance e resultado de saúde humana, né? Pois é. Essa é uma boa pergunta. Eu acho que é primeiro estar aberto a esse novo olhar, estar aberto a ouvir sobre o tema. A gente tem muita dificuldade, né, que as pessoas decisoras ouçam. Para mim, né, e nessas minhas experiências, tem sido esse medo de olhar para o indicador que não está bom. E o que a gente vai fazer com isso? E ter que fazer alguma coisa depois. E ter que fazer alguma coisa depois. Porque eles têm um receio muito grande de que isso vai mudar muito o dia a dia, né? De uma vez, eu tenho um pouco dessa impressão. Já ouvi muitos me dizerem assim, poxa, eu vou ter que mudar todo o meu processo. Então, mas esses mitos, eles nascem de alguma coisa, de alguma situação, de algo, né? De onde, né? Porque... É esse olhar mais humano mesmo. Acho que tem uma abertura de que... É porque existe esse estigma separado, né? As pessoas, saúde emocional é uma coisa da pessoa, não tem a ver com o trabalho, né? Então, essa separação acho que gera esse grande problema, né? É pensar que é um todo, né, que está acontecendo. É um ser humano que está fazendo o resultado do negócio. Então, a gente precisa olhar para esse ser humano. E aí veio esse estigma, mas se eu olhar, eu vou ser o psicólogo? Eu não sou psicólogo, né? Eu não sou... Então, assim, é partir da premissa de que, na verdade, a gente precisa ir na causa raiz. Isso está sendo tratado agora na ergonomia mental. Acho que é muito legal para as pessoas entenderem. Fala um pouquinho sobre isso. A ergonomia, porque, assim, a NR1, ela é a norma mãe, né? A gente gosta de dizer. A gestão dos riscos psicossociais está conectada nela, porque é uma obrigação de todas as empresas, assim como outras questões. Só que, assim, parte da questão dos fatores de riscos psicossociais, eles vêm da NR17, que é uma norma que trata sobre ergonomia. Sobre a cadeira que a gente senta, sobre o ambiente, postura. Que está muito relacionado a fatores de sobrecarga e alguns outros. E aí, se a gente conectar isso com uma questão psicológica e psiquiátrica, a gente tem a psicodinâmica do trabalho, que veio lá do Christophe Dejoux, que é um cientista, né, um estudioso, um médico, psiquiatra, que vem desde 1979 falando sobre isso. Ele esteve no Brasil ano passado. Pena que eu não vi, mas enfim. Ele é uma ótima referência. E aí a gente junta essa questão, né, da questão mental, emocional, com a questão do trabalho, da sobrecarga de trabalho. É nisso que a ciência está se encontrando para estudar, e isso está sendo chamado de ergonomia mental. O que nós vamos fazer na empresa é sobre isso. Tratar a causa raiz, que é quais os fatores de trabalho podem vir a adoecer as pessoas. E aí você minimiza o problema ou mitiga, né? Você exclui o problema. Então, a ergonomia mental é um ponto muito importante e é sobre isso que a gente vai falar. E aí os líderes, CEOs, enfim, board, diretoria, eles têm que estar um pouco mais abertos a ouvir isso e que isso não vai ser uma mudança que vai mudar o negócio de uma vez. Só que precisa começar. Precisa começar. E daí o RH, que vai ser o grande interlocutor e articulador desse movimento, precisa ir munido de dados. Perfeito. Porque senão ele também não vai conseguir convencer. Exatamente. Existem muitas pesquisas, muitos dados, cases para que o RH possa levar, ou o SESB, de quem quer que seja, para iniciar essa conversa, para iniciar esse projeto. Mas, de novo, reitero, você tem que levar os seus dados. Se não querem, nesse momento, fazer o diagnóstico completo, certinho, que é aquele que vai ser cobrado na auditoria lá de maio... Vai no básico. Vai no básico.
Pega lá seu índice de absenteísmo, turnover, afastamento, sinistralidade do plano de saúde. Toda empresa tem. O CID, quanto CID-F eu tenho por mês, quanto tempo essa pessoa ficou afastada. Cria um dashboard do que você já tem e senta na cadeira, né, do seu diretor, do seu líder, sei lá, do dono da empresa. Olha quanto isso está custando o para a gerente empresa. da loja, que tem 50 pessoas, chega pro dono da loja e fala, olha aqui o problema. É um problema. Mas você tem que converter esse problema em cifrão. Exato. Senão, se você não converter em cifrão, você também não tá falando a língua do CEO. Eu trabalhei numa empresa que era americana. E era uma luta para explicar quando as pessoas ficavam 15 dias afastadas e não tinha produção e a gente tinha que pagar. Você continua pagando o salário. É simples, é mostrar essa conta. Quanto custa? Era essa conta que a gente fazia lá. Olha, a pessoa ficou afastada tantos dias, ela não produziu X caixas da sutura, a gente deixou de vender. É fazer essa continha, que não é uma continha de padeira, uma conta importante, né? E levar esse indicador, né? Quanto isso está afetando a minha empresa. E aí, mencionar que é importante para garantir, né, que você está em ordem, conformidade legal, mas não muito mais do que isso, que você vai mudar a sua cultura e vai ter resultado. Muito bom, né? Muito bom. Tereza, se você pudesse propor 3 pilares essenciais para uma organização ser verdadeiramente saudável, quais seriam? Cuidar da sua liderança. Né? Cuidar da liderança. Cuidar da liderança, mas é cuidar assim, no momento de escolher, de posicionar, de ouvir e treinar. Muito né? bom. Capacitar para que eles sejam... E acompanhar, né? E acompanhar. Então, fazer com que essa liderança gere segurança psicológica. Acho que é um ponto muito importante. Comunicação. Comunicação, que eu amo. E não estou falando só porque eu estou aqui na Entraliza. Porque é verdade porque mesmo. É verdade, né? Ativo estratégico. Ativo estratégico. Como estamos comunicando, o que estamos comunicando e garantir que as pessoas saibam tudo o que está acontecendo em relação a esses temas, né? E colocar as pessoas no centro. Pessoas no centro. Pessoas no centro, Perfeito. Nesse sentido todo que a gente conversou aqui. Muito bom. E para fechar, que pergunta toda a liderança deveria começar a se fazer hoje, antes de implementar ou de começar a implementar programas para atender a atualização da NR1? O quanto eu conheço a minha equipe. Nossa, perfeito. E conheço assim. Mas eu diria até a equipe, porque o negócio ele conhece. O número que ele tem que entregar, a pressão. Mas o quanto eu conheço as pessoas que trabalham comigo. Muito bom. Habilidades, o momento de vida dela, o que ela pode entregar, se eu sei se ela está bem ou não, o quanto eu conheço esse time. Nossa, adorei, muito bom. Muito bom, nossa, você deu uma aula aqui, Tereza. Imagina. Muito bom, e eu queria que você deixasse uma mensagem final e que você dissesse para as pessoas onde que elas te acham. Que bom. Bem, a gente falou de muitos temas importantes, pontos, né, que são estratégicos. O convite que eu faço, né, para todas as organizações e para as empresas que estão, né, lidando com o tema de saúde mental, NR1, gestão de riscos psicossociais, cultura organizacional, né, como um grande guarda-chuva, que deem o primeiro passo, tenham coragem, né, para ter essas conversas. Às vezes vão ser conversas um pouco mais difíceis, mas que tenham resiliência para continuar. Eu acho que a gente precisa furar essa bolha, né, desse movimento que a gente está fazendo e gerar saúde e sustentabilidade para todos nós, né? Muito bom, Tereza, muito obrigada. Você trouxe aqui insights maravilhosos para que profissionais que estejam nos assistindo furem a bolha, né? Isso mesmo. E deem o primeiro passo. Te agradeço muito por isso. E você que está nos assistindo, ative o sininho aqui do YouTube, Maratona Entralizando, e até mais.